Olá, bem-vindo ao canal. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu sou o pastor Fábio, sou teólogo, coach e terapeuta, mas principalmente um apaixonado pela palavra de Deus. O vídeo de hoje será sobre promessas de Deus. O que a Bíblia diz sobre as promessas de Deus? Saiba que existe mais de 8.000 promessas de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos e nos reserva promessas maravilhosas. Sabe que para mim, na minha opinião, a promessa mais preciosa e mais valiosa é a salvação em Cristo Jesus. E ela está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, uma passagem muito conhecida de todos que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos essa promessa de herdar a vida eterna através da nossa fé em Cristo Jesus, quando ele passa a ser o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Mas nós precisamos compreender que só vamos herdar as promessas de Deus, só vamos viver as promessas de Deus se nós obedecermos a palavra de Deus, porque é ela que nos alinha com suas promessas. Outra promessa que eu acho de extrema importância, ela está em 1 João 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você tem essa promessa de receber perdão dos seus pecados, se você confessar e se você decidir abandonar o pecado, não deixar que o pecado lhe torne escravo, lhe coloque numa prisão e acabe separando a sua vida de Deus. Deus nos prometeu também um novo coração. E esse texto está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz: darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. As circunstâncias da vida acabam endurecendo o nosso coração, maltratando, machucando o nosso coração. E Deus não quer que nós permanecemos dessa forma. Então Deus nos fez essa promessa de nos dar um novo coração, um coração moldável, um coração ensinável, um coração que é segundo o seu coração. Há também outra promessa, que ele nos prometeu provisão, e esse texto está em Mateus, capítulo 6, versículo 31, aonde diz: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós vemos que há muitas pessoas que estão tão preocupadas com o que comer, com o que vestir, aonde morar, em ter muitas coisas, mas não se preocupam em agradar a Deus. A Bíblia é bem clara, ela diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Há uma promessa também da vinda do Espírito Santo, e essa promessa foi feita lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5, que diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então o batismo nas águas é uma confissão pública de fé, simboliza a morte da velha criatura e o renascimento do homem para Cristo. Mas Jesus disse aos seus discípulos que além do batismo nas águas, todos que creem seriam batizados com o Espírito Santo. Se você já aceitou Jesus, tome posse dessa promessa, busque o batismo do Espírito Santo e seja guiado por ele. Deus cumpre as suas promessas, e esse texto está em Números 23:19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então nós temos que compreender que Deus, ele não é homem para cometer falhas e nem se arrepender. Toda palavra que sai da sua boca, ele cumpre, ele age na hora certa, e a sua bondade dura para sempre. Por isso creia, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Confie na sua palavra. Aquele que prometeu é fiel. Isso está em Hebreus 10,
versículo 23, que diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, independente das circunstâncias, a nossa fé deve estar fundamentada em Deus. Deus é fiel, meu irmão, e sempre vai cumprir as suas promessas. Por isso, depositemos nele a nossa esperança. Continue crendo, perseverando nas promessas do Senhor, que ele é fiel e a provisão está a caminho. Isaías, capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então as promessas do Senhor são infalíveis. Tantas coisas podem acontecer, mas Deus, ele cumpre a sua promessa. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56 diz: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao nosso povo em Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou, e todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo, assim se cumpriu. Então, temos que crer, temos que confiar que o Senhor é bom. Em Gênesis 12 diz: Abraão recebeu uma promessa de Deus e andou em confiança ao cumprimento da palavra lançada. Sabe que quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, é para que essa palavra nos alinhe em fé, para que em cima dessa palavra seja um trilho ao qual nós vamos caminhar, essa palavra vai nos conduzir ao nosso destino profético. Temos que crer que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos promete. Preciso dar alguns passos de fé. Sabe que a fé é o grande ativador das promessas de Deus, que elas se cumpram na minha vida. Então eu tenho que ter autoconfiança em Deus, autoconfiança, confiança nas coisas que vêm do alto. Eu preciso também levantar altares na minha vida. Todas as coisas que eu faço e que eu possuo tem que ser como um altar a Deus. Meu trabalho, a minha família, o meu coração, todas essas coisas têm que ser um altar edificado ao Senhor. Eu preciso também colocar a minha vida em Betel, ou seja, na casa de Deus. A palavra de Deus diz que é muito importante nós congregarmos. Quanto mais eu estou próximo de Deus, mais longe eu estou das ruínas. Sabe que assim como nós recebemos promessas de Deus, há muitas pessoas que fazem promessas para Deus. E sabe que a Bíblia diz que ela nos aconselha a evitar fazer promessas e juramentos a Deus. Está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 34 ao 37, fala isso. E nós também temos que entender que fazer promessas não é brincadeira. Eu quero ler um texto contigo que está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz: Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Então, assim como Deus cumpre tudo que nos promete, Ele espera também que nós venhamos a cumprir tudo aquilo que prometemos a Ele. Tem outro texto que diz, Deuteronômio 23, do 21 ao 23, que diz: Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá conta a você. E você será culpado de pecar se não o cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois a sua própria boca o fez espontaneamente. O seu voto ao Senhor, o seu Deus. Então, é bem claro aqui o que Deus espera de nós, que nós venhamos a cumprir aquilo que falamos a Ele. Aqui eu encerro um vídeo muito curto para um assunto muito longo, né? Afinal, são mais de 8.000 promessas que Deus tem para nós. Mas estão todas na Bíblia, você pode encontrar cada uma delas lá. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, você busque saber o que Deus já prometeu para a sua vida e tome posse dessas promessas, que cada uma delas vai se cumprir se houver fé no seu coração. Saiba também que Deus, Ele prometeu, porque Ele nos ama e quer que nós venhamos a viver uma vida plena sobre esta terra. Muito obrigado, você que assistiu esse vídeo. Eu quero agradecer e pedir para você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. O que a Bíblia diz sobre isso? Curta aí esse vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. E também, se você puder,
encaminhar, né, esse vídeo a mais pessoas para que eles descubram também o que Deus já prometeu para suas vidas. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.